Quem era Shimon? Quem era esse Shimon? Cujo nome aparece em uma inscrição hebraica de 2000 anos. Foi descoberto recentemente uma placa com inscrição hebraica datada por volta de 2000 anos. E tem um nome lá, Shimon. Quem será esse Shimon? Shimon Pedro? Shimon Bar Jonas? Será que é ele? Nas escavações realizadas pela Autoridade de Antiguidades na cidade de Davi, no Parque Nacional que circunda as muralhas de Jerusalém, um pequeno fragmento de uma placa de pedra com uma inscrição que servia para fins financeiros foi descoberto. Eles estão escavando essa área já tem um bom tempo, eu até fiz um vídeo recente sobre isso. E nessas escavações está lá uma pedra com cerca de 7 linhas de inscrição preservadas em um fragmento. E nessa pedra tem várias letras, vários fragmentos de nomes hebraicos foram identificados, juntamente com números. Alguns números também foram descobertos, foram identificados nessa pedra. Por exemplo, em uma linha aparece o final do nome Shimon, e ao lado dela a letra MM. E em outras linhas há numerais. Quem terá sido esse Shimon, cuja inscrição faz referência a ele? O que você acha? Alguns dos números são precedidos pelo seu valor econômico. Alguns números, em algumas das linhas, antes dele aparece um valor econômico, uma referência econômica. Ainda está em estado de pesquisa, tá? Mas eu estou trazendo essa notícia aqui para vocês ficarem atentos sobre as novas descobertas. Então vamos lá, alguns dos números são precedidos pelo seu valor econômico e uma dessas indicações é pela letra MM, que assim foi transliterado. E o que eles encontraram nessa inscrição é como se fosse uma abreviação para Maot. Maot, a depender da letra lá, eu só estou vendo a transliteração, pode ser um pouco menos, alguma coisa desse tipo. E uma outra abreviação tem a letra Gresh, como uma abreviação da palavra Grevaim ou Gravaim, que quer dizer um quarto. Então pode ser sim uma indicação de que o tal Shimon receberia ou estaria devendo algum tipo de negociação há aproximadamente 2000 anos, e uma diz um quarto, outro diz um pouco ou um pouco menos de um quarto, ou ele recebeu um pouco menos de um quarto, ou ele está devendo um pouco menos de um quarto. As pesquisas ainda vão mostrar isso, vai precisar de provavelmente outras descobertas, outro tipo de placa que conferencie com isso, que linke com isso, né? Que seja uma confluência com essa placa que foi encontrada. São as primeiras placas encontradas nas escavações daquela região ali chamada Cidade de Davi. Mas é interessante. Em um artigo publicado recentemente na revista Atikot é Antiguidades. Em um artigo publicado nessa revista, observou-se que até agora, presta atenção, até agora, 4 inscrições hebraicas foram documentadas nessa pesquisa, que já vem há algum tempo, em Jerusalém e Beit Shemesh. Está lá registrado, indicando que nomes e números gravados em placas de pedra semelhantes, também do antigo período romano. Mas esta é a primeira inscrição que foi descoberta até hoje dentro dos limites da cidade de Jerusalém. Então é uma descoberta nesse sentido histórica.
Porque até então tinha se feito descoberta desse porte, mas fora dos limites da cidade de Jerusalém. É assim, é encontrado fora, mas não quer dizer que era de fora, foi encontrado fora. Então foi fabricado dentro de Jerusalém, mas foi encontrado fora. Essa não, essa foi descoberto dentro dos limites de Jerusalém. Então isso é uma indicação de que a arqueologia está chegando cada vez mais próximo de conectar dados e formar ou confirmar ou formar uma nova história que estava circulando ali e que nós não sabemos ainda. Tá? Tem muito a ser descoberto, na verdade, tanto fora dos limites de Jerusalém quanto dentro. Na minha opinião, eu acho que tem muito mais coisa a ser descoberta dentro de Jerusalém. Tá? Claro que eu não vou falar do Egito, porque aí tem de lavagem, tem muita coisa, mas esse nível de descoberta sobre a comercialização, sobre o dia a dia de Jerusalém, ainda tem muita coisa a ser descoberta. Mas é um avanço, porque abre um precedente e até anima os pesquisadores, os arqueólogos, porque sabem agora que tem mais coisas para ser descoberta ali. Falta agora fazer as conexões entre as descobertas e muito provavelmente, em breve, nós teremos uma nova história para estudar, para escrever sobre aqueles dias de Jerusalém. De acordo com os pesquisadores, a inscrição foi gravada com uma ferramenta afiada em uma laje de calcário macio, tá? E por isso é muito bem preservada. A laje de pedra foi originalmente usada, aparentemente, como uma laje de cobertura para um gloskeme, ou gloskame, que é um pequeno caixão de pedra. Um item que era comum em Jerusalém e Judéia no início do período romano. 37 antes da Era Comum a 70 depois da Era Comum. Na maioria das vezes, os gloscamas são geralmente encontrados em túmulos fora da cidade, mas também existem dentro dos limites da cidade. Então é uma estrutura que era usada para pequenos caixões e são encontrados tanto fora quanto dentro da cidade. Inscrições dessa forma dentro de Jerusalém é a primeira vez. Tá? Isso foi usado talvez como uma parte da casa de um fabricante local ou de uma loja que os vendeu. Então a pesquisa comprova aquilo que eu falei agora. Pode ter sido fabricado dentro de Jerusalém e levado para fora, aí são encontrados, ou lojas de fora vendendo para Jerusalém e encontrados agora lá dentro. Então, ou seja, tem muita coisa ainda para conectar. Mas é interessante notar, e eu fico feliz com isso, eu acho que você que também está me ouvindo, você está nesse vídeo, é porque você tem interesse nisso, tem felicidade em ouvir esse tipo de coisa. Nós estamos aos poucos montando a história, tá? Pelo que eu percebo, faltam só alguns elementos para fazer conexões entre as histórias. E talvez seja a mesma, talvez não seja uma história de dentro de Jerusalém e uma história de fora de Jerusalém. Talvez seja a mesma história. Porque uma pessoa pode comprar um artefato fora de Jerusalém para usá-lo dentro de Jerusalém. E uma pessoa pode ter uma loja em Jerusalém vendendo artefatos. E a pessoa pode comprar em Jerusalém e levar para fora, para a sua cidade, para fazer uso. Então nós vamos provavelmente conectar os achados como uma mesma história. Isso é magnífico. Essa inscrição foi, de fato, encontrada fora de seu contexto arqueológico original, porque é a primeira vez que é encontrada dessa forma, mas graças ao tipo de escrita, ok? O tipo de escrita, graças ao tipo de laje de pedra na qual a inscrição foi gravada e graças aos paralelos de outras inscrições, é possível datar esta inscrição do início do período romano, ou seja, é o fim do segundo templo. Tá? Essa inscrição é datada até o fim do segundo
templo. É uma época ali do comando romano, onde você tem imperadores, você tem reis, você tem um comércio muito grande, você tem os gregos ali, você tem os israelitas, os israelenses ali. Então você tem um comércio, você tem linguagens, você tem moedas, você tem muita história contida ali. Então vamos apenas ficar de olho nessas descobertas, porque eu não acredito que vai demorar muito para essas histórias serem conectadas, devido à quantidade imensa de materiais que foram encontrados ali. Essa é a primeira dentro de Jerusalém, mas fora dos limites tem muitas descobertas. Então parece que a corte de retalhos está se formando e muito provavelmente, posso até adiantar aqui, muito provavelmente essa peça aí já será conectada com as que foram descobertas. E outras provavelmente seguirão nesse mesmo rastro. Então vamos encontrar outras peças iguais, escritas com a mesma linguagem, com outros nomes e outras indicações. E aí vamos descobrir que tipo de comércio era feito dentro de Jerusalém. Vamos descobrir os valores que essas peças tinham. Vamos descobrir, por exemplo, uma coisa interessante e engraçada, se existia muito fiado ou não. Era fiado? Comprava? Como era? Tinha esse intercâmbio, tinha essa ideia de um pouco menos, um pouco mais, quero um pouco menos ou quero um pouco mais, ou devo um pouco menos ou devo um pouco mais, eu devo um quarto, eu devo um terço, eu devo uma metade. Essas coisas que nós não sabemos exatamente hoje, provavelmente nos próximos dias a arqueologia vai nos mostrar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua visualização, forte abraço para você. E você está aqui porque gosta de arqueologia. Então eu vou indicar para você um outro vídeo, tá, de uma descoberta arqueológica muito interessante também, que está nesse canal. O nome do vídeo, o título é Igreja Misteriosa Encontrada com Textos Bíblicos Grego. Meu nome é Jartov Benjirudal, você está no nosso canal Pergunte a Jartov. Assista esse vídeo para ficar mais ainda inteirado. Se você não assistiu, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Faça seu comentário aqui embaixo, eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre estas descobertas. O que você acha que vai ser encontrado logo em breve? Enquanto você escreve, eu vou ali fazer outro vídeo e nos encontraremos nele. Shalom!